Um dos assuntos que mais tem mobilizado os parlamentares, tanto senadores quanto deputados federais, sem dúvida nenhuma, é um momento delicado por que passa o nosso país. Um momento de crise econômica, mas também de crise política, de crise moral. Eu, neste momento, como fizeram os oradores que me antecederam, quero me deter um pouco, senador Paim. Eu que não sou economista, eu que não sou advogada, mas sou alguém do povo. Sou alguém do povo e gostaria de entrar, e já tenho feito também vários pronunciamentos a respeito do assunto, numa análise mesmo que superficial em relação à situação econômica do país. Em primeiro lugar, senador Fernando Bezerra, eu quero resgatar o discurso de alguns que não apenas utilizam dessa tribuna, mas que escrevem para os jornais e que procuram dizer à sociedade brasileira que o problema da crise econômica do Brasil foi um problema construído, gestado pelo primeiro mandato da presidenta Dilma. E que nada e nenhum fator externo tem absolutamente nada a ver com a crise econômica que passa o país. O problema, segundo estes, é a presidente Dilma. Foram as ações anticíclicas que ela teve que usar para garantir o emprego, para garantir a renda e não permitisse que acontecesse com o país, com o Brasil, desde 2008, o que aconteceu com outras nações, com os Estados Unidos, com a maioria dos países europeus. Desemprego ultrapassando a casa dos 2 dígitos, queda de produção, enfim. Essas pessoas eu avalio que, infelizmente, não têm compromisso com o Brasil, porque sabem, tanto quanto nós, que essa é uma crise que tem um reflexo profundo da economia internacional. Aliás, as ações anticíclicas, a concessão de benefícios tributários, uma série de questões, a ampliação dos gastos com investimentos, uma série de questões que foram adotadas pelo governo até agora, foi exatamente para evitar com que acontecesse no Brasil, repito, o que aconteceu em outros países. Vamos utilizar o mercado interno brasileiro. Entretanto, as finanças públicas, não só do governo central, mas de estados e municípios, chegaram a um momento, a uma fase que não suportam mais levar nas costas essas ações para evitar desemprego, para evitar queda de produção. Então, em decorrência disso, nós precisamos dar um outro passo. Nós precisamos mudar as medidas que vêm sendo adotadas no país. E é exatamente aí que nós chegamos. Muitos na oposição fazem de forma proposital, repetem, dizendo que o governo pode ser comparado a uma biruta de aeroporto, que o governo não tem rumo, que o governo não sabe o que quer. Na realidade, o objetivo dessas pessoas é promover um desgaste político ainda maior para o governo. Um desgaste político, o objetivo é aprofundar a crise política. Porque junto da crítica improcedente, na minha opinião, no seu todo, claro que não nas suas partes, mas no seu todo improcedente, porque ela inicia de forma equivocada, as pessoas que fazem a crítica são exatamente aquelas que estão malucas atrás de alguma coisa que envolva a presidenta Dilma numa série de malfeitos que, infelizmente, vêm sendo revelados no nosso país. Eu acredito, senhor presidente, que é preciso que, nessa hora, a gente tenha um compromisso maior com o país, um compromisso maior com o povo, com a nossa gente, do que com as bandeiras partidárias, do que com os projetos políticos individuais de cada partido. Hoje, o editorial O Portal Vermelho, senhor presidente, o Portal Vermelho é um portal muito vinculado ao meu partido, ele destaca uma matéria muito importante relativa à opinião e à análise divulgada agora, recentemente, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo FMI. É o próprio FMI que está fazendo um comunicado de que o crescimento econômico mundial previsto anteriormente será mais fraco daquele esperado.
haverá uma queda. Não sou eu que estou dizendo, é o Fundo Monetário Internacional. O FMI está afirmando de forma clara que a recuperação nas economias centrais não está se confirmando nos níveis esperados. E há mais. Christine Lagarde, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, tem avisado principalmente aos países emergentes, grupo no qual estamos incluídos, que os países emergentes precisam estar atentos ao agravamento do contágio da crise internacional. Destaca ainda uma matéria do jornal Valor Econômico na edição da última quinta-feira, afirmando que, abre aspas, as ondas de incertezas criadas pela China estão fazendo naufragar também os cenários mais otimistas para a recuperação dos Estados Unidos e da Europa. Abre, fecha aspas e abre nova aspas. É interessante notar que mesmo países que costumam figurar como exemplares pelos defensores do credo liberal pagam o preço do agravamento da crise em escala global. A economia do Canadá, por exemplo, teve uma queda de 0,5 ponto percentual do seu PIB e está em recessão. A Austrália está prestes a mergulhar no mesmo quadro da Coreia do Sul, que é dependente das vendas para a China e que acaba de sofrer uma queda de quase 15% em suas exportações. Outro dado apresentado é que a subida do dólar e a desaceleração da economia chinesa provocaram um tombo na indústria norte-americana, que teve uma queda em sua atividade pela segunda vez consecutiva. E é nesse quadro de incertezas que os brasileiros, que o nosso país, o Brasil, está inserido, ou seja, vivemos uma crise econômica cuja dinâmica é mundial, sim, é local também. Não estamos a esconder isso, é local, mas há uma dinâmica e há um fator internacional que tem que ser levado em conta. Eu tenho certeza absoluta, convicção, que mesmo aqueles que dizem que a única culpada pela crise econômica do Brasil é a presidente Dilma, sabem, lá no fundo, senhor presidente, dos reflexos que esse cenário adverso internacional na economia causam e trazem ao nosso Brasil. Mas, repito, fazem questão de negar esse fato, pois, por oportunismo, na minha opinião, pois o objetivo, repito, é alimentar a crise política para aprofundar ainda mais o grave quadro econômico no país. É a tal da política do quanto pior, melhor, senhor presidente. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não? Claro, senador, com muito prazer. Eu não gostaria de interromper o discurso de Vossa Excelência, mas estando presente ao plenário e na condição de líder do PSDB, peço esse espaço para discordar de Vossa Excelência, porque eu sou um daqueles... Eu não sou daqueles que escrevem na imprensa, porque não sou jornalista, mas sou um daqueles que ocupa essa tribuna para fazer, como tenho feito ao longo do tempo, várias críticas de todas as ordens, porque a situação do país não é nada fácil. Imagino o esforço que Vossa Excelência faz para tentar, com sua inteligência e talento, e uma oratória sempre muito eloquente, encontrar um mecanismo que possa justificar essa situação. Eu acho que Vossa Excelência já ouviu falar na lei da atração. Creio que sim. A presidente pediu tanto uma crise internacional que ela conseguiu atrair a da China. Aí sim, nós temos uma crise de verdade. Porque aquele tempo em que ela falava em crise internacional, a crise estava sendo debelada em vários países do mundo. Mas ela falou tanto em crise internacional que ela terminou trazendo para ela uma crise de verdade que aí sim impacta e piora ainda mais a situação do país, que é a crise da China. Não trouxe ainda a solução para a estiagem. E estamos, nós outros nordestinos, extremamente preocupados, senadora Vanessa. Vossa Excelência, que veio do estado abençoado por Deus, com abundância de água, que é o estado do Amazonas, com toda a região norte, mas o Nordeste brasileiro, e eu faço a parte só para introduzir esse tema, porque, obviamente, não vou convencê-la, nem Vossa Excelência vai me convencer,
E eu acho que dificilmente a senhora terá a capacidade de convencer o povo brasileiro, que nas pesquisas apontam qual é o seu real sentimento. É óbvio que a crise da China impacta e aprofunda ainda mais as dificuldades que o país enfrenta, dificuldades que foram criadas pelo próprio governo, por uma série de fatores que não convém aqui discutir, mas no que diz respeito à estiagem, com a formação do El Niño, e a ciência já mostra que El Niño formado representa para o semiárido períodos de ciclos secos, e nós já estamos no 4º ano de seca, eu fico a imaginar o que acontecerá com o Nordeste brasileiro se não tivermos um período regular de chuvas no próximo período invernoso, como nós chamamos por lá, no próximo inverno. Os mananciais estão secando, as barragens praticamente já esgotadas, e em algumas cidades já existem casos, senadora, de municípios terem que percorrer 200 quilômetros diariamente através de caminhões-pipas para buscar água para suprimento das populações urbanas e rurais. Então, discordando, apenas para deixar o registro da discordância do seu pensamento político, mas, sobretudo, me perdoe da expressão oportunismo. Não há oportunismo nenhum. Há, sim, um debate democrático, há um debate de ideias, de posturas diferenciadas, de comportamentos diferentes. Não somos daquele de quanto pior, melhor. Pelo contrário, somos aqueles que contribuíram com o povo brasileiro para a construção de uma estabilidade econômica, para o fim da inflação, da hiperinflação. O nosso partido foi aquele que lançou as bases para que o presidente Lula, e não temos dificuldade nenhuma de reconhecer isso, a partir de uma base de uma estabilidade econômica, pudesse avançar em conquistas sociais que foram muito importantes para o nosso povo, e essas conquistas estão sendo ameaçadas na atualidade, estamos retroagindo em termos de conquistas. Então, não há oportunismo, permita-me fazer essa discordância, há um embate político, há divergência de pensamento, de ideias, mas de tanto pedir uma crise internacional, a presidente da República terminou conseguindo uma de verdade, que é a crise da China. Senador Cássio, quem sabe de tanto a gente falar, a gente não pode atrair a oposição para ajudar o país nesse momento tão difícil, já que ela tem tanta capacidade de atração, ao invés da oposição seguir aí defendendo o impeachment sem qualquer razão, sem objetiva clara da presidenta Dilma. Eu vou dar esse conselho a ela, se assim me permite, quero já considerar esse meu pronunciamento um conselho. Vamos falar muito, quem sabe assim a presidente tem a capacidade de atrair Mas a presidente não conversa nem com o próprio governo, avalia com a oposição. O apoio da oposição não para ela, mas para o país. E esse, senador Cássio, Vossa Excelência tem a certeza que eu não faço nenhum esforço. Não sou tão inteligente, não tenho talento de Vossa Excelência, mas eu procuro analisar a realidade tal qual ela é. Eu subi essa tribuna para primeiro destacar, a gente vive uma crise grave, ninguém está escondendo. Vamos analisar o porquê da crise. Estou aqui relatando a razão da crise, são problemas internos e problemas externos também. Aí há a primeira divergência. Muitos dizem que não, que só são problemas externos, tanto que Vossa Excelência diz, de tanto ela falar, atraiu. Engraçado, criticam a presidente Dilma porque ela demorou para ver a situação do Brasil, a situação econômica que vinha se deteriorando. Será que a oposição não demorou para ver a situação internacional que vinha também se deteriorando? Porque não foi do dia para a noite que a China viveu um problema econômico. O problema econômico já vinha sendo vivido como nós, não é? Então, primeiro é isso, eu não tenho que fazer esforço, apenas analisar a realidade à luz da franqueza, à luz do objetivo daquele que tem desejo de fazer com que o nosso país atravesse esse momento de muita dificuldade. Portanto, eu creio que o que nós precisamos fazer, e aqui eu vou recorrer, e olhe que eu sou uma socialista, senador Cássio, uma socialista adversa ao rentismo. Esse, sim, é o grande cancro, senador Cristóvão, da sociedade, o rentismo, a especulação. Esse é o grande cancro. Aliás, tudo gira em torno disso. No fundo, por que da crise econômica? Porque diminuiu as taxas de juros. E os grandes capitalistas não aceitam que diminua as taxas de juros. Por que nós estamos com uma política de juros tão elevados? Porque é preciso que se analise isso com muito cuidado. Então, eu sou uma economista que repugna
o rentismo orientando a economia no mundo inteiro e ditando regras e ditando ordens. Mas, nesse momento, eu quero recorrer aqui ao economista Fernando Honorato Barbosa. Fernando Honorato Barbosa, economista-chefe do Bradesco. Ele deu uma entrevista, claro, tem muitos pontos com os quais eu discordo, mas eu acho que o fundamental, o que ele quis dizer na entrevista que ele deu e que foi publicada no jornal Valor Econômico de ontem, é que nós estamos vivendo um momento que requer um esforço de guerra e que todos, absolutamente todos, devem dar a sua contribuição. Aí não adianta subir aqui e dizer a presidente não sabe o que fazer. Ora, eu, semana passada, vir aqui e disse que concordava com a presidente de ter mandado um orçamento com déficit, porque é preciso que ela abra as portas para que a solução do nosso país seja coletiva. Não é uma solução de mágica, não é uma varinha de mágica que vai resolver os problemas no Brasil, não. O Senado está fazendo um grande esforço. A Agenda Brasil, ontem estivemos com o presidente Renan, propusemos a ele a criação de uma outra comissão de alto nível de especialistas para analisar o contencioso do Brasil, o contencioso tributário fiscal. São mais de 2 trilhões, senador Bezerra, Vossa Excelência sabe disso, e o presidente Renan deverá formar essa comissão. Precisamos mudar o código da administração tributária no país. 20 anos é a média de julgamento. Para ter uma taxa das pendências tributárias, 20 anos entre a parte administrativa e a parte judicial, 20 anos. E aí o que acontece? 2% é o percentual de retorno. Nós estamos falando aqui não é de bilhões, é de trilhões, são mais de 2 trilhões o passivo que nós temos no país, mais de 2 trilhões, dívida ativa, contencioso, administrativo, judicial, tributário. Então, trabalhar essa reforma, porque ao tempo em que precisamos de medidas emergenciais, e aí uns dizem, aumentar imposto, não, cortar despesas. Veja, olha só diante de que estamos. Cortar despesas como? Está aí. Os profissionais da Receita Federal numa greve. Fizeram cair em mais de 30% as operações e a fiscalização. E quem perde com isso? O Estado brasileiro, que deixa de arrecadar ainda mais. Então, vamos tomar cuidado, porque existe uma corrente, senador Paim, que critica muito. Mas que corrente é essa? É do Senadora Estado Vanessa, mínimo, eu já estou concluindo. Em de 20 minutos, mas e o senador Cristóvão não... Então, senador Cristóvão, tomar cuidado com essa corrente, porque eu acho que as duas coisas têm que ser feitas. Vamos ver se não é o caso de substituir tributos ao invés de criar, tributos mais inteligentes, que não sejam direcionados para aquele que menos tem, e sim para o que mais tem. Nosso partido tem um projeto de lei há muito tempo, não é de agora, há mais de uma década, da deputada Jandira Fegali para a taxação de grandes fortunas. Dizem que é pouco, mas o que vier é muito bem-vindo. Vamos votar uma lei da repatriação de recursos. Essas são uma das saídas. Agora, o que eu apenas apelo aqui é para que os discursos não fiquem dizendo a presidente é incapaz, não consegue reunir, a presidente está com as portas abertas, dialogando e querendo a contribuição de todos. E o nosso dever de brasileiro, de brasileira, é contribuir para encontrar a melhor saída para o país. Senador Cristóvão, em seguida eu encerro, senador. Senadora, primeiro, senadora Vanessa, a minha satisfação de vê-la reconhecer que há uma crise, porque alguns meses atrás, nenhum senador dessa casa, da base de apoio, reconhecia que havia crise. E havia, senadora. Eu fiz tantos discursos aqui, falando que tudo indicava nessa crise, publiquei, debati. Está aqui o senador Paim, que lembra disso. E o que é que eu ouvia de vocês? Desculpe eu dizer assim. Pessimismo. Não está vendo a realidade. Era claro que essa crise viria, tanto por causa da de 2008 no mundo, como por causa dos equívocos brutais que se via que a presidente Dilma e seu governo estavam cometendo, não percebendo a crise. Um trabalho meu chama-se A Economia Está Bem, mas Não Vai Bem. É de 2011, em que os indicadores de inflação, de emprego, estavam bem, mas tudo indicava que isso era passageiro por causa dos erros. Eram 15 itens dos riscos. O último era a euforia e o otimismo, que cegam. Felizmente, hoje, a gente vê que a base de apoio do governo, inclusive o meu partido, embora eu sempre fui voz discordante nesse sentido, percebeu que há uma crise.
se vem da China ou não vem da China, percebeu. A campanha do ano passado estava clara que estava sentada em cima de falsas promessas para o futuro. Eram claras, senadora Vanessa. Mas passou. Finalmente descobriu-se. Só que era bom, sim, um reconhecimento dos erros. Era bom, sim, dizer que a campanha foi baseada em um marqueteiro sem nenhum compromisso com a verdade, a não ser a verdade de ter mais voto que o opositor. Era preciso dizer isso. Aí a presidenta disse, se houve erro, não é assim, tem que assumir para ter esse diálogo. E eu fui a falar com a presidente. Eu fui com 6 senadores aqui, que nos consideramos independentes, e recebeu bem, conversou. Mas a gente não vê nenhuma consequência concreta disso que a senhora chama, que ela está de braços abertos para encontrar. A gente não vê. Eu não sei se ela procurou oposição, mas pelo que dá a impressão é que continua rodeada dos que apenas elogiam, apenas bajulam. Eu não vejo essa predisposição a um diálogo que seria fundamental para sairmos de algo que é mais do que crise, senadora. E aí sim que eu queria provocar. Nós não estamos apenas em crise, nós estamos em um esgotamento de modelo. Esgotou-se. E não é um modelo da Dilma nem do PT, inclusive eu defendo do PSDB também. Esse modelo que vem do Itamar para cá, baseado numa democracia que a gente sabe que não está bem. Não está bem. Aqui a 20 metros está um juiz falando que é o nosso herói hoje do Brasil. E herói porque está prendendo políticos. Isso é uma crise da democracia. E, felizmente, ele está prendendo políticos. Felizmente. Mas é uma crise. É uma democracia que não tem proposta. A gente fala muitos hoje em impeachment da presidente Dilma, mas não discute quem é que vai para o lugar exatamente, para fazer o quê, com que base de apoio. Então, uma crise da democracia. A transferência de renda, que foi um gesto de generosidade, que começou com o presidente Fernando Henrique e que o presidente Lula espalhou positivamente, está se esgotando, até por causa da inflação. Eu acho que a presidente Dilma não precisa reduzir os gastos com o Bolsa Família, porque já está fazendo por conta da inflação. O crescimento econômico com base em indústrias tradicionais e agronegócio se esgotou, não vai levar o Brasil muito adiante. E a estabilidade financeira também, ou seja, os 4 pilares se esgotaram. E se esgotou, sobretudo, a democracia. A prova, essa casa vazia no meio de uma crise como essa. Isso é um esgotamento de um modelo. A falta de perspectiva do que fazer depois. Eu conversava há pouco com o senador Capiberibe. E se a presidente Dilma sai, quem é que vai para o lugar? E se ela não sai, como é que a gente fica? E aí, surpresa, há um desgoverno, senadora Vanessa. Ontem, eu fiquei pasmo quando eu vi o ministro respeitável, eu respeito Levi, numa calçada, se eu não me engano, em Paris, falando com o jornalista, dizendo que vai aumentar imposto de renda, sem antes conversar, dialogar, negociar, de que faixas vai aumentar imposto de renda. Eu não tinha que ver. Então, cada dia uma surpresa de um governo que vai e vem sem um rumo. E nós, sem saber como ajudar o Brasil, como a senhora cobrou aqui há pouco corretamente. Como ajudar o Brasil hoje, senadora Vanessa? Hoje, como é que eu ajudo o Brasil? A não ser dizendo essas coisas. Confesso que eu não sei, porque o poder está no Palácio do Planalto. O poder está com a base de apoio. O poder está com a presidente Dilma. A senhora cobrou ajudar o Brasil. Eu quero ajudar o Brasil. É minha obrigação. Independente de quem seja o presidente. E hoje é a presidente Dilma. E tem um mandato, inclusive. Como? Como é que a gente pode ajudar? Aprovando qualquer coisa que chega aqui? Aprovando aumento de impostos? Eu não tenho medo de aumentar impostos se eu soubesse que há credibilidade de quem vai usar esses recursos do imposto. Hoje, o problema de aumentar impostos é porque não tem credibilidade no governo de que vai gastar bem esses impostos. Sabe, hoje, não tem, eu não estou dizendo que é para mim, na opinião pública em geral, houve um esgotamento. E isso é mais grave do que a crise da China, dos Estados Unidos e mesmo da crise brasileira. É o fim de um ciclo. E a gente não está sabendo. Talvez essa seja a pior das crises, o vazio nosso, a incapacidade nossa, que somos os líderes do Brasil, de formular um ciclo novo.
com apoio da população, para colocar no lugar do ciclo que se esgotou e que a gente está vendo os estertores nesse momento. Então, eu fico feliz que a ideia de crise hoje é geral aqui. Descobriu-se, percebeu-se, e esse é o primeiro passo para encontrar a saída. Mas o segundo passo, a gente não está vendo como vai ser dado, não. Porque essa ideia de que tirar o presidente Dilma resolve tudo é um equívoco, não resolve, não traz um novo ciclo. Agora, deixar o presidente Dilma por mais 3 anos e meio, do jeito que está aí, também não vai resolver. Então, esse é o desafio. Não é só como ajudar o Brasil, é como enfrentar o desafio de um modelo que se esgotou e não temos outro para colocar no lugar ainda. Senador Cristóvão, senador Paim, eu vou precisar de um minutinho para concluir, porque de toda a sua intervenção, eu captei as suas últimas palavras, senador Cristóvão, e o grande problema está aí. Vossa Excelência diz, não cabe a ela resolver sozinha o problema do Brasil, mas ela ficar 3 anos e meio também não resolve. Senador, esse é o grande problema. Nós todos devíamos estar concentrados no debate da crise econômica, mas não. A oposição só está concentrada no debate, a crise política, achando que o governo não tem rumo, que a presidente Dilma não ganhou legitimamente porque teria mentido, não teria faltado com a verdade para com a população nas eleições. Senador Cristóvão, a eleição já acabou. O povo brasileiro foi às urnas e num debate gigantesco. Eu não fui candidata nas últimas eleições, mas eu trabalhei muito. Nas últimas semanas eu não chegava nem em casa, que eu vivia na rua debatendo política com o povo, porque era o nosso lado e era o outro lado. E o debate foi político e ela ganhou politicamente. Ela ganhou isso em cima de propostas. Então, vamos esquecer, Vossa Excelência diz, mas além de dizer, vamos praticar. O que é mais importante, tirar o Brasil da crise econômica ou ficar alimentando uma crise política? Falando de impeachment, que não está nem na ordem do dia, porque não há um crime que a presidente tenha sido envolvida, não há absolutamente nada, mas não, o Tribunal de Contas é razão, o Tribunal Superior Eleitoral é razão. Então, essa é a grande crise do Brasil. Essa é a grande crise no Brasil. Veja, nas manifestações, o que a gente vê não é o povo ou alguns partidos defendendo a proposta A ou B, não. São bonecos gigantes vestidos de presidiários, inclusive da própria presidente. Então, se a gente tem, de fato, interesse em ajudar, eu acho que primeiro é isso. Ela é a presidente eleita do país. Porque enquanto o mundo político não chegar a essa conclusão, nós só vamos arrastar a crise política adiante e afundar o Brasil na crise econômica. Isso, na prática, é a tese e a teoria do quanto pior, melhor. É a tese do quanto pior, melhor. Senador, o senhor fala no ministro da Fazenda, em Paris, falando de aumento de imposto. Eu falo o que eu li no jornal hoje. Falo o que eu li no jornal, governador Hollenberg, nosso amigo, querido, para quem a gente torce muito que tem um excelente governo, aumentando impostos também. Então, não é um problema do ministro Levi. Será que ele não está conversando com a Assembleia Distrital, a Câmara Distrital? Porque precisa de dinheiro e não tem como pagar. Não tem como pagar. Então, é isso. Eu acho que o que nós precisamos fazer, primeiro, é algo muito pontual. A presidente é a Dilma. A presidente é a Dilma. Ela ganhou as eleições, então vamos sair. Agora, dizer que ela não resolve é defender o impeachment sem que haja razão jurídica para isso. Então, eu acho que é uma análise que nós precisamos fazer, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, senador Paim. Muito obrigada.